Está começando mais um Toque da Saúde Cast. Quem tá falando aqui é Rafa Brandão. Eu sou Edma Alves. E hoje a gente vai falar com duas pessoas com uma bagagem enorme, principalmente cultural, né, Edma? A gente vai falar com o Universo Generalista, que os hosts são o Caio Spirandelli e o Bruno Marcella, que tá aqui pra gente hoje conversar um pouquinho. Não vou dar spoiler não, mas Edma, qual vai ser a dinâmica de hoje? Rafa, a gente está num boom de podcast, né? Muito conteúdo de qualidade nesse formato. E a gente escuta bastante, né, Rafa? A gente consome bastante. E aí eu pensei, por que não conversar com as pessoas que a gente escuta tanto, né? Verdade. Fica às vezes uma distância, parece que são pessoas que a gente não consegue atingir, mas a gente tem a sorte de conhecê-los. Então, o Universo Generalista é um podcast que a gente escuta bastante. E saber um pouco da história, das inspirações, das dificuldades de ter um podcast, acho que é importante. Que e são eles muitas. trazem conteúdo de muita qualidade e conteúdos muito variados, bem parecido com o Toque da Saúde. Então, a inspiração do convite veio por aí, pra gente ouvir um pouco eles. Tudo que você falou, eu compartilho, obviamente, até porque o roteiro foi escrito junto, tô zoando. Até porque a gente ouve os meus podcasts. Mas, meninos, Caio, Bruno, muito obrigada pela participação de vocês, por ter arrumado um tempo na agenda. Por favor, para quem está nos ouvindo aqui, quem é o Caio, quem é o Bruno? Vamos por ordem alfabética? Quem é o Bruno? E, principalmente, de onde veio essa ideia? O que você achou que um fisioterapeuta pode acrescentar no podcast chamado Universo Generalista? Legal. Obrigado. Primeiramente, obrigado, meninas, pelo convite. É um grande prazer aí agora sendo entrevistado. Acho que é a primeira vez que a gente participa de um sendo entrevistado. É sério? Podcast. Acho que sim. Então tá preparado? Boa. Vai começar a chover convite. Será? Que isso? Eu acho. Legal. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Como a Rafa comentou, eu terminei a graduação em 2012, daí eu já emendei uma pós-graduação em osteopatia e hoje eu estou no mestrado na USP em biomecânica. Minha trajetória basicamente foi trabalhar com público de dor, né, dor e lesão, mas estou me especializando cada vez mais na área da corrida, que é a minha grande paixão, que é o meu mundo e da Val, né, para quem começou a escutar o podcast lá no começo, a Val participava e a gente tem a corrida aí como nosso plano de fundo de vida quase, com assessorias e tudo mais. E a ideia do podcast, surgiu, não sei se vai corroborar com a ideia do Caio, mas começou numas aulas de inglês que eu fazia junto com o Caio, e a gente sempre trocava ideia muito massa, né, de uns assuntos que a gente até fugia do roteiro nosso, da aula de inglês, né, a gente acabava caindo em assuntos de comportamento humano, de evolução, de coisas que a gente estudava. Daí um dia eu cheguei à noite e falei pra Val, eu troco umas ideias muito da hora com o Caio, mas a gente poderia começar a gravar isso daí e compartilhar com o pessoal, né. E eu não sei vocês, mas eu sempre fico nesse limbo de achar que eu sei muito pouco, enquanto, na verdade, às vezes a gente sabe bastante. E o limbo também de achar que você sabe muito e, na verdade, você não sabe nada, né, do assunto. Às vezes você acaba falando besteira. Verdade. E a gente acaba não fazendo nada de ficar nesse limbo, né? Daí surgiu a ideia, eu comentei com o Caio, daí falei, Caio, vamos começar a gravar uns temas que a gente curte de ficar discutindo, que a gente estuda. E ele topou, daí começou. A gente começou gravando nossos temas, né, nossos assuntos, de forma bem amadora, não que a gente tá profissional, mas era um negócio muito de, ligar o celular ali, vamos gravar. E foi isso, daí começou a surgir as ideias de, trazer uma galera pra gente entrevistar, pra gente debater assuntos, e foi crescendo e a gente conseguiu chegar em algumas pessoas aí de patamar de conhecimento e de fama, né, pela Monja Coen, talvez foi a principal, que a gente conseguiu chegar até ela. E até hoje a gente tá fazendo isso, estamos explorando diversos assuntos que envolvem a temática do ser humano como centro, né? Seja ele comportamento, seja ele movimento, seja ele até energia nuclear, a gente vai entrevistar agora. Então, tudo que envolve aspectos do ser humano, a gente tá explorando. E acho que foi isso. De forma bem resumida, assim. Essa é a minha visão. Legal. Corrobora, Caio? Eu acho que sim. Já tinha uma pressão de um pessoal fazer podcast, né? Então, o Pablo era um cara que sempre fala, Caio, você tem que fazer um podcast com as suas ideias, com não sei o que lá. Então, eu sempre tive isso no fundo, assim, de ideias, né? E eu cheguei a gravar um primeiro episódio com a minha companheira, né, com a Marina, que se chamava Universo Generalista, só que assim, como um piloto, e aí ela não é muito a dela, tal, então deixei de canto, e aí quando eu comecei a dar essas aulas de inglês pro Bruno, a gente ficava muito tempo discutindo as coisas que a gente estava estudando, lendo e tudo mais, e os assuntos eram os mais variados, aí a gente falou, por que não, né, fazer o Universo Generalista acontecer assim, né, nessas conversas assim, e aí fomos falar, vamos fazer e tal, e tá indo bem até legal. agora, né.
E para quem não te conhece, quem é o Caio? O Caio é sempre difícil falar quem é o Caio. O Caio, eu sou economista, né? Sou formado em economia e também tenho metade de uma graduação em ciências sociais, que eu larguei na metade, que era mais para antropologia, mas fiz 2 anos e depois abandonei o curso, porque eu não queria mais seguir a área acadêmica. Enfim, eu tinha ideia de seguir a área acadêmica, isso fazia 2 faculdades. Então, trabalhei em escritório na área de gestão financeira, depois dentro da área de TI, de banco. Por um tempo, juntei uma grana e parei para fazer outras coisas. Eu sempre quis explorar o mundo, aprender coisas novas. Sempre fui um cara mais minimalista, então a grana sempre rendia muito bem, a grana que eu ganhava. Então, juntei esses recursos e fui fazer outras coisas. Aprender a plantar, aprender a construir. Então, eu tenho um pé firme nessas coisas de fazer coisas mais braçais, de arrumar coisa da casa, sabe? Tipo, subir no telhado. Desde colocar azulejo até começar uma horta. Enfim, são coisas que eu, ao longo do tempo, eu fui fazendo. Essa vida também sempre teve muito mais ligada à militância política do meio anarquista, que eu fui militante desse meio por muitos anos, mais de uma década aí, quase 15 anos. E, enfim, fui explorando, tive bar, né, em cooperativa com os amigos. Cheguei a ter uma linha de venda de livros de editoras de médio, pequeno porte. Fui cuidador de idosos, enfim. Uma história toda torta, né? Que é difícil explicar. Tem assunto esse podcast, já perceberam, né, pessoal que está ouvindo aí. Enfim, eu acho que a gente pode ir entrando nas interseções, assim, também, de como eu conheci o Bruno também mais pra frente. Mas, enfim, eu sou, assim... O generalismo vem muito daí também, né? Então, desde o interesse por ciência mais tarde, comportamento humano, enfim. Mas é sempre uma história não linear, vamos pensar assim, né? São vários caminhos em paralelo que eu segui com arte marcial, parkour, enfim. Aí eu acho que, a minha opinião, né, que a escolha desse podcast, do nome do podcast, tem um pouco a ver com o estilo de vida de vocês, em forma profissional ou não profissional. Mas uma primeira pergunta, quando eu li o podcast de vocês, a bio, antes de conhecer vocês assim mais a fundo, era, cara, um fisioterapeuta e um economista. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz. Qual é a interseção disso? O que vocês têm em comum que fez ter a ideia, contribuir tanto? E o podcast já tem quanto tempo? 2 anos? 2 anos. Vai fazer 2 anos. Quer começar? Qual é essa interseção? Cara, porque aí já vem a história doida também, né? Assim, de como eu entrei nesse meio da fisioterapia. Então, hoje eu sou economista, mas a maior parte dos meus amigos são da fisioterapia. Sou meio que o patinho feio ali da galera, né? De pessoas que eu acabei conhecendo com o tempo. Mas eu acho que tem, assim, a interseção... Eu acho que veio, né, e depois eu vim a conhecer o Bruno, eu acho que veio de querer entender o corpo humano, né, eu acho que é uma questão de autonomia, eu sempre fui muito mais ligado a essa questão da autonomia, então uma época eu tava com o joelho zoado, e eu comecei a me questionar, assim, né, tipo, putz, por que o joelho tá zoado, né, de onde vem isso, né, é uma coisa que é comum em todas as culturas, todo mundo fica com o joelho zoado, né, é uma coisa que é construída, que é uma questão cultural, ou uma coisa biológica. E aí, nesse trajeto de me questionar, comecei a pesquisar coisas online e, na época, acho que foi no Facebook, eu encontrei um vídeo do Pablo Santurbano, falando, assim, divagando, bem no início lá, ele andando para um lado para o outro num quintal, assim, e falando de antropologia, falando da fisioterapia, de dor em outras culturas, né, da fragilidade, da urbanização. E aí, a partir daí, eu acho que foi esse interesse pela saúde, assim, do corporal. Né, que aí eu conheci o Pablo, eles tinham um grupo de estudo aberto, da FBA na época, assim, né, era uma coisa bem incipiente, ele já tinha dado alguns cursos da FBA, e era um grupo de estudo aberto de fisioterapeutas, e eu fui lá e a galera falou, mas de onde você é? Eu falei, eu sou economista, vi um vídeo de vocês online, falei, caramba, economista, né, como caiu? E aí a partir daí a gente foi criando diálogos, né, da parte de pedagogia, tinha um laço muito grande com a pedagogia libertária, no processos pedagógicos diferenciados e tal, e aí a gente começou a se encontrar nesses encontros com fisioterapeutas, eu comecei a participar, então acho que a interseção foi essa parte da saúde, e enfim, e depois o Bruno, não sei, né, Bruno, acho que como é que, acho que juntou com tudo, depois que a gente se conheceu. Porque eles conheceu nesse meio, né, depois. Foi. Eu vejo assim também, essa questão da formação, né, ela é meio que um rascunho só da vida, né. Eu não vejo ela com tanto peso hoje em relação ao entendimento de mundo. Então, é claro que ela tem um direcionamento bem grande, assim, para suas tomadas de decisões, para sua carreira, para sua vida, né. Mas ela é apenas um rascunho. E se a gente pegar até o próprio podcast, a gente falou quase nada de fisioterapia e de economia.
pega mesmo assuntos que exploram outras áreas, e essa relação das áreas também é uma coisa que facilita o entendimento, mas a gente está quase sempre intercessando outras áreas, né? Fazendo uma certa comunicação que é uma barreira realmente mental, né? Porque, se for ver, a gente sempre está esbarrando em outras áreas. Mas essa questão do físio da economia foi basicamente isso. Acho que também uma coisa que ajudou bastante nessa intersecção minha e do Caio é um curso que o Caio dava de estratégia financeira para uma vida simples, que eu e a Val fizemos na época, e eu e a Val a gente já queria morar juntos e facilitou muito a nossa vida, o entendimento que o Caio passou, e deu possibilidade de a gente largar tudo de São Paulo, no interior de São Paulo, e ir para Minas, ficar 1 ano e meio morando lá, na zona rural, e aprender muita coisa, viver com a galera de lá, entender sobre corrida de montanha. Então foi uma mescla aí, né, então o conhecimento do Caio auxiliou a gente, o nosso conhecimento também da fisioterapia, em relação à evolução e movimento, auxiliou o entendimento dele. E acredito que também foi a intersecção para a gente chegar na nossa união, que é o comportamento humano pelo viés evolutivo, por isso que a gente gosta bastante da psicologia evolucionista. Vários temas que a gente trouxe no podcast por conta disso, e acho que é um meio de intersecção aí que a gente conseguiu trazer, né, da fisioterapia e da parte da economia do Caio. Mas, como eu disse, eu acho que é só um rascunho mesmo a nossa formação, porque a gente tenta sair cada vez mais da nossa área ali, da nossa bolha de conhecimento. Eu acho que até, se for pensar em interseção de economia e fisioterapia, assim como no universo generalista, a gente vai tentando trazer interseções, né? Tipo assim, a gente não vê de forma isolada os assuntos. E não tem como não pensar, por exemplo, a saúde, né, como uma questão econômica também. Então, se você... E essa era a minha indagação, era, tipo, será que precisa de tudo isso de aparato para ter saúde? Será que não tem uma resposta mais ampla e que faça mais sentido? Então a biologia evolutiva entrou nesse caminho também. E depois entrou até no ensino de finanças, que é uma coisa que tem a ver com a minha formação, e cursos que eu dei também de planejamento financeiro, né, estratégia financeira. É isso, você não pode ignorar, né, o fato de que a psicologia, a partir dessa perspectiva evolucionista, ela te traz noções de comportamento financeiro também, né? Então, é inevitável a interseção, assim, acho que ela só não acontece muitas vezes por falta de conhecimento de base, da interseção ou de uma base em comum. Nós somos Homo sapiens, a biologia evolutiva vai ter o que dizer sobre comportamento financeiro e sobre dor, né? Então é só questão da gente ir mais a fundo. Uhum. E tem uma visão que vocês têm, né, de generalizar todos os assuntos, porque eu acho que se a gente ficar muito preso, nós temos uma cultura de o tempo inteiro tornarmos especialistas em algo, seja para mostrar o nosso valor, ou seja lá qual for o seu motivo. Mas acredito que essa interseção que vocês acham, que eu acho que é um objetivo do trabalho de vocês dentro do universo generalista, tende ao estilo que vocês seguem a vida, assim, né? Onde qualquer assunto pode acrescentar no que eu falo hoje, principalmente quando se fala de biologia evolutiva, né? Onde tudo começou e onde todos os comportamentos são moldados por isso. Desculpa, Ed. Não, eu ia falar que eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez a Val falando, que é a biologia evolutiva é como uma lente. Depois que você coloca, você nunca mais consegue tirá-la, né? Olhar o mundo sem ser por esse olhar. E eles fazem isso muito bem lá no podcast, né? Vocês conseguem trazer essa interseção com esse prisma, com esse olhar, porque é impossível não olhar mesmo os assuntos. Você fala de alimentação, você fala de psicologia, você fala de dinheiro, você fala... É impossível nunca mais olhar com essa lente, né? Até pensando em raciocínio, né, científico, ele dá uma plausibilidade, né? Para todo surgimento de hipótese tem que ter uma plausibilidade, principalmente o conceito de comportamento e saúde, a biologia evolutiva traz esse poder de plausibilidade. Não que a plausibilidade por si só explica os fenômenos, mas você tem um menor erro, menor chance de erro quando você coloca uma plausibilidade com um ponto de vista evolutivo, porque a biologia evolutiva tem uma sustentação teórica muito bem fundamentada e está quase aí se tornando unânime, né? De todas as teorias que tentaram derrubar essa hipótese, ela não foi efetiva. E vocês consumiam podcast antes de ter o próprio? Se sim, quem inspira vocês? Quem vocês escutam? Quais assuntos vocês gostam de procurar nos podcasts? A gente sempre ouviu bastante coisa, né? Mas varia bastante. Eu acho que talvez uma figura que a gente acha importante, né? Que eu acho que tanto eu quanto o Bruno a gente acha importante foi o Ricardo Lopes, né? Que a gente inclusive trouxe ele para uma entrevista para o nosso podcast, que é um cara que vai mais a fundo no meio acadêmico, e ele é de Portugal, né? Então, mas ele faz as entrevistas todas em inglês, e ele foi um dos caras que para a gente foi muito importante,
pelo menos para mim, foi muito importante para ter um acesso de maior qualidade ao universo científico, assim, principalmente da parte de psicologia evolucionista e outras áreas também que ele traz. Então, eu acho que talvez seja um que a gente tem em comum. Do meu lado, assim, que eu vario muito, assim, o que eu ouço. Eu costumo, na verdade, ouvir muita coisa dos extremos políticos, de esquerda e da direita. Então eu faço tipo uma mescla de vários vieses para eu também ter noção de por onde anda cada, vamos dizer, clubinho e ver se eles trazem alguma coisa de ciência nesse meio. Então eu procuro também não só focar nesse universo científico, mas muito na política, de entender essas tensões políticas muito mais de fora do que aqui do Brasil, para ser sincero. Porque aqui no Brasil eu já morei fora também, morei 1 ano fora, tenho bastante contato, dou aula de inglês também e tal, né? Então eu tenho contato bastante com a língua. E tem muita coisa que a gente importa aqui no Brasil, né? De fora, assim, a gente importa muita coisa. Então olhar para fora já adianta processos. Então tem várias coisas que são tendências que vão acontecer aqui, então eu acabo explorando mais lá fora. E tem algumas figuras no meio científico também que eu ouço, mas sempre muito de uma forma mais leve, assim, ultimamente eu tenho pegado mais, sendo bem cético, vamos dizer assim, sobre figuras centrais do meio científico, ou perspectivas que são assim, que dão respostas incríveis. Hoje eu sou bem cético, então por isso que eu acho que eu faço a mesma coisa no meio científico também, de podcast. Então, pego uma variedade, ouço com um olhar bem crítico e vou acompanhando, mas ultimamente eu tenho sentido dificuldade de até me firmar muito, assim, falar, não, eu sou isso, eu penso aquilo. Eu acho que ainda mais hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, é cada vez mais difícil ter afirmações rígidas, sólidas, eu não sei, com biologia evolutiva, algumas coisas que não trazem muita evidência, né? Mas enfim, eu acabo consumindo uma coisa meio caótica, assim. Eu concordo com o Caio, eu escutava muito mais comparado a hoje, principalmente morando em São Paulo e andando só de transporte público, e eu até aproveitava os podcasts para melhorar meu listen. Então, na verdade, eu caí no podcast para escutar e ficar com o ouvido mais com inglês, né? E era isso, tipo, era o Ricardo Lopes foi talvez um dos que eu mais escutei, por conta das temáticas que ele trazia, né? Então era sempre com contexto evolutivo, coisa que a gente gosta muito, e também por trazer figuras aí que a gente estuda também em relação à área acadêmica. Mas eu tenho variado bastante também, como o Caio disse, às vezes eu procuro por assunto, então o que cair ali eu escuto, né? Às vezes eu nem vou muito pelo podcast, eu digito um assunto que eu quero aprender, que eu quero escutar, caiu ali, eu escuto do podcast da pessoa e tudo mais. E aí você vai entendendo realmente alguns que tem mais vieses, quando você vai cair em temas políticos, você vai entendendo as características de vieses de cada podcast. E até nossa tendência é cair, entender esses conceitos e tentar trazer para o podcast as duas perspectivas de vários temas, né? Não só política, mas, sei lá, alimentos industrializados e alimentos naturais. Então vamos ver as perspectivas dos dois, né, que corroboram e tal. E é isso, eu gosto também de podcasts que não trazem tantos assuntos acadêmicos, eu escuto bastante Flow, que é o maior podcast brasileiro, né? Às vezes traz uns convidados lá, às vezes eu tô casco o bico com uma galera, escutando, e... Horas e horas, né? Horas e horas, né? Às vezes estrada, às vezes um podcast mesmo com fone, treinando, escuto. E tenho escutado bastante também o Sobrecast, que é um cast sobrevivencialista, do Júlio Lobo, que eu gosto bastante, aprendo bastante com esses caras. E também, às vezes, ali treinando, fico escutando, ou numa viagem, eu ligo no carro e vou escutando. Mas corroboro com o Caio aí, que talvez o Dead Center foi a nossa inspiração, não a nossa inspiração, né, mas um modelo aí que a gente gosta bastante. Sim. Do conceito que o Ricardo Lopes traz. O podcast dele é o Dead Center, né, o dissidente. Quem quiser procurar, vale bastante a pena. Eu acho que eu ouvi esse podcast de vocês. Foi o primeiro? Não. 2. Foi um dos, foi nas primeiras levas, assim. Foi um dos primeiros, ano passado. Ano passado. Bem antigo mesmo, foi bem legal. Como você deu para notar aqui, quem tá ouvindo a gente, vocês são consumidores de conteúdo e não só no que vocês dominam, digamos assim, vocês passeiam bastante por vários conteúdos. A gente hoje vive, que não é novidade para as pessoas que estão ouvindo, vivemos num excesso de informação muito grande, né? Onde filtrar é preciso, porque, por exemplo, se você entrar no que o Bruno disse de escutar o Flow Podcast, você vai escutar um por semana, talvez, dependendo da sua rotina. Porque são episódios muito grandes, de 5 horas, de 4 horas. O último que eu escutei tinham 4 horas. E a maioria das pessoas talvez não tenha tanto tempo e tem uma necessidade de uma informação rápida, tá? Agora, uma opinião baseada no que vocês viram até hoje, no que vocês consomem. Como é que vocês filtram isso? O que realmente vale a pena ouvir? Já deu pra perceber que vocês vão muito nos extremos, mas o que leva vocês a querer ouvir aquele podcast e principalmente ver que vale a pena dar o play e terminar de ouvir aquilo tudo para depois, obviamente, vocês criarem a narrativa de vocês?
Olha, deixa eu começar essa daqui. Eu vejo assim, Rafa, pensando em temáticas, que às vezes você vai escolher um tema por tema, né? Você escolhe um podcast por tema. Eu acho que o tema ele tem que ser o mais próximo de uma raiz, assim, pensando em áreas de conhecimento, né? Acho que quanto mais na base você for buscar uma informação, melhor. Então, às vezes, a pessoa está buscando muito lá na ponta de um assunto, que às vezes uma temática mais central te dá um entendimento melhor do todo, né? Então, Como assim seria na base? Pode dar um exemplo? Eu penso assim, por exemplo, sei lá, vamos entender de comportamento humano. Então, às vezes, você pegar uma linha de pensamento específica de comportamento humano, você tentar entender mais a raiz do surgimento do comportamento humano. Então, pegar, sei lá, comportamento behaviorista ou a psicologia evolucionista. Então, acho que isso te dá uma base muito melhor, assim, para você questionar alguma temática, algum conceito que você está querendo explorar. Então, pensando em temas, eu chego nesse conceito. E agora, para você escutar, eu acho que é tanta variável, mas acho que uma delas é a qualidade. Então, a qualidade de que a pessoa traz o conteúdo, trazendo uma narrativa do entrevistado ou do tema. Acho que é importante também um currículo da pessoa, às vezes você conhecer, né, saber basicamente aquela pessoa, ou entrevistado, ou como que é o conceito da galera que está fazendo o podcast. E acho que a qualidade pesa muito para o cara começar e terminar o podcast. Até a gente, na nossa tomada de rotina ali dos roteiros, a gente tenta colocar uma linha que deixa uma linha de raciocínio, porque senão a galera se perde, desliga e não escuta. E assim, em tempo, eu gosto do podcast porque é um ambiente onde você não tem tanta limitação do tempo para explorar o assunto. Tem um lado bom e tem um lado ruim de mídias que fazem um recorte, né? Que fazem uma postagem. Tem o seu lado bom, mas acho que o lado ruim é um recorte. Então, deixa muita brecha para questionamento, deixa muita brecha para dúvidas. Agora, um podcast de 2 horas, de 3 horas, se você quer explorar mesmo o assunto, acho que é um ambiente ali que você consegue ficar mais sólido e não ter dispersão. Então, você sai dali e fecha o raciocínio, né? Então, às vezes é legal, se você quer explorar mesmo, pausa, como eu faço, né? Pausa, depois eu volto de novo naquele assunto e tento terminar. Mas é isso, né? Às vezes a cultura do imediatismo nosso faz com que a gente queira uma resposta rápida de um assunto super complexo. Com certeza. E a produção do conteúdo, hoje em dia, muito está baseada nisso, né? Comportamento do ser humano. Cada vez eles querem respostas mais curtas e cada vez a gente produz coisas mais curtas e às vezes perde muito, né? Por isso que eu queria muito ouvir a opinião de vocês, que já vão puxar pro Caio, com relação a isso, porque o que a gente consome, obviamente, é o que a gente gosta e que a gente traz para nossa realidade. Por exemplo, vocês são pessoas que conversam muito, o podcast de vocês são bem longo, então, obviamente, o dia só tem 24 horas, vocês têm que filtrar muito o que vocês vão ouvir, porque senão vocês não vão conseguir, né? Por isso que eu tive essa curiosidade. E você, Caio? Eu acho que bate bastante coisa que o Bruno falou, mas eu sempre tento buscar o pressuposto, assim, né? Tá falando de comportamento financeiro, vamos dizer assim. Se a pessoa que está falando, ela não traz os pressupostos de comportamento a partir da evolução, de um processo da história humana como um todo, pronto, você já sabe que aquilo tem uma limitação, que a aplicabilidade daquilo acaba tendo uma certa limitação. Então, pode ser coisas ali que são aproveitáveis, porém, vão ter coisas que não vão bater. E que é muito comum no mundo das finanças em geral, principalmente nessa parte de educação financeira. São poucas pessoas que, mesmo com economia comportamental, tem gente que na economia comportamental não entende exatamente o raciocínio evolucionista por trás, né? O processo evolutivo por trás. Então, pressupostos são muito importantes. Então, assim, a partir do momento que eu vejo que é pressuposto que a pessoa está usando. Então, vamos dizer assim, né? Então, a ideia de uma pessoa é uma árvore, né? E ela está falando da folha, dos galhos, ela está delirando ali. Mas em nenhum momento ela viu se a raiz e o tronco estão firmes, se estão bem fundamentados, se não são muito antigos, se não se atualizaram e tudo mais. A partir dali, você já pode esperar que aquelas folhas incríveis e galhos incríveis que a galera está falando não se sustentam. É um universo que você pode se perder, né? Então, eu costumo falar assim, que não se constrói sua casa, você vai construir uma casa na árvore, a primeira coisa que você vai ver vai ser a raiz, né? Se não, você põe uma rede lá e fica até quando der, quando chacoalhar, você sai e procura uma melhor. Mas o problema é que as pessoas vão construindo mansões em cima da árvore de raiz podre, né? Então, e aí a pessoa não vai querer sair da mansão também, né? Pô, construiu a vida inteira aquilo, só porque a raiz está podre, mas olha o tamanho da minha casa. Então, são coisas que eu estou sempre, observando e notando os pressupostos. Quanto mais fracos foram os pressupostos, mais eu fico cético, assim, quanto àquilo. Mas eu vou filtrando, tem coisa que bate, mesmo sem a pessoa saber o pressuposto, aquilo tem alguma validade, enfim. Mas esse é o raciocínio que eu tento usar.
E aí cada extremo vai ter seu pressuposto de mentirinha ali, de conto de fadas, né? Então, que faz parte do processo ideológico. Legal, acho que você pode falar bem, né? Que esse mundo de finanças tá muito em alta, então tem aparecido cada vez mais pessoas Tem falando literalmente mansões aparecendo aí. Tem literalmente mansões. Gostei dessa dica do Caio. Eu sou uma pessoa que consumo muito esse conteúdo, né? De finanças. Então, nunca parei pra pensar nisso. Até porque eu não entendo muito. Tô começando a. Então, acho que foi uma boa dica. Muito obrigada. De nada. Fala, galera do Toque da Saúde. Uma pausa para um anúncio importante aqui. Como você sabe, aqui no Talk falamos de saúde, então é muito importante você também prestar atenção na saúde do seu intestino. Você é daqueles que sofre para evacuar? Tem que fazer força ou passa dias sem fazer cocô? Então nós temos a solução para você, o cocócoras. Gente, isso mesmo, cocô de cócoras, ou seja, cocócoras. Ele é um banco de madeira maciça que serve para apoiar os pés na hora da evacuação, ou seja, promovendo uma posição correta para que você possa fazer cocô. O cocócoras é feito com material de qualidade e tem um corte que faz um encaixe perfeito no seu vaso. Então assim não ocupa muito espaço no seu banheiro. E deixando, obviamente, né, Edma, seu intestino de uma forma mais leve, para seguir uma vida mais leve. Então, pessoal, tem cocócoras? Faça como nós, né? Isso. Compre acessando a página no Instagram, @cocócoras. Faça seu pedido por lá e avise que você é do Toque da Saúde para ganhar um desconto exclusivo. Vocês querem lembrar de mais algum, assim, falando agora do podcast, algum episódio, assim, galera, se eu tivesse que indicar, vamos lá, cada um aí indica um episódio para assistir de algum outro podcast. Ixi, tem um outro podcast. Difícil, né, essa? Difícil. Pode ser do Ricardo Lopes, que é mais fácil para vocês, algum para ir mais certeiro, assim, na indicação. Para não ficar igual a Netflix, sabe, vagando, não escutar nada. Teve um que eu ouvi, mas eu vou ter que buscar aqui, do Ricardo, que eu gostei bastante, que o cara traz uma perspectiva crítica quanto ao uso do raciocínio evolucionista, né? Então ele fala também que tem muita coisa do raciocínio evolucionista que as pessoas, vamos dizer assim, né? Ele dá um exemplo das zebras, né? Na savana africana. Então, o raciocínio evolutivo, assim, evolucionista, ele pode dar uma resposta muito rápida para essa questão das listas da zebra. Por que tem aquelas listas na zebra e não é como um cavalo comum? E aí você pode criar hipóteses através da perspectiva evolucionista de uma forma bem, bem rápida. Só que o quanto daquilo realmente é verdade, você precisa de estudos para fundamentar isso, né? Então ele fala que é o Just So Stories, né? Então só porque tem um fundinho de uma historinha legal da parte evolutiva, não quer dizer que é verdade, porque você tem várias hipóteses a serem testadas de fundo evolucionista. E muitas vezes as pessoas falam, não, a evolução responde. E às vezes não, você precisa de estudos para corroborar aquela hipótese, né? Então, eu indico aqui do Dissenter o episódio 432. Esse faz muito mais entrevista do que qualquer pessoa que eu conheço. 432 com o Life Al-Shawaf, que é de perspectivas evolucionistas na psicologia. Legal, Caio, obrigada. Bruno? Olha, eu tava pensando aqui, como o Caio deu uma dica do Dissenter, eu vou dar uma dica de um outro episódio que eu gosto bastante, são duas figuras aí, na gringa principalmente, que cresceu bastante, tem livros, tal, que é o Sam Harris e o Jordan Peterson. E tem um episódio deles que eu escutei, que eles debatem sobre religião. Então, eu acho que vale muito a pena. É um episódio aí que, para quem quer explorar essa temática, eu tô tentando ver aqui qual que é, mas... A gente pega o link e deixa na... religião, que ótimo. São vários debates que eles tiveram, na verdade. São vários, tem um aqui de Vancouver e tal. Mas acho que vale a pena. É um tema legal. A gente vai deixar, então, aqui no link da Bíblia. Você manda pra gente? Manda, eu vou procurar aqui, eu mando pra vocês. Foi um episódio também. Que tá ouvindo, a gente vai deixar o link, tá? Aqui no podcast. Então, se você tá ouvindo no YouTube, vai lá no podcast, no nosso canal. Obviamente, você já vai estar inscrito lá, né? Vai dar... Isso. Já vai ter curtido. Com certeza, né? Seguido, ter feito, botado no grupo da família. Depois disso tudo, você clica no link, por favor. E, meninos, qual é a maior dificuldade de produzir conteúdo? A gente tava falando das pessoas quererem coisas rápidas e a gente vai quase no caminho oposto, né? Tentando entender mais a fundo. E então, para vocês, qual é a maior dificuldade de ser um produtor de conteúdo? Nossa. Eu acho que é... Quer falar, Bruno? Que pergunta. Eu acho que é, sei lá, pelo menos... Sem filtro, Bruno, vem sem filtro.
Sem filtro. Tem que fazer tudo. Aqui a gente faz tudo. Generalista mesmo. Tem que ser uma empresa inteira, uma pessoa. Exatamente. É que assim, né? A gente coloca o podcast hoje, não é o nosso ganha-pão, né? Então a gente tem que dar prioridades para outras, direcionar até o fluxo financeiro, de investimento para outras áreas. Então, acho que acaba sobrando esse peso para a gente, né, de ter que fazer recortes, principalmente o Caio fica responsável por isso, e eu fazer todo o layout de Instagram, fazer todo o layout dos folders, dos banners, e pensar em estratégia, pensar em engajamento, pensar em parceiros. Exatamente. Então, postagens e tudo mais. Então, acho que acaba sobrando tudo. Acho que essa é a grande dificuldade. O que a gente gostaria mesmo, o nosso sonho era, tipo, gravamos, envia pra galera, quem é especialista nisso. Tem uma equipe, né? É o sonho. Tem uma equipe, né? Nossa, e ter mais tempo para estudar, né? Porque a gente chega para as entrevistas, mas a gente não gosta de chegar, tipo, sei lá, solto, né? A gente gosta realmente de estudar antes, estudar, às vezes, até a trajetória da pessoa, explorar bastante o tema com ela para ficar uma coisa mais engajada e tal. E às vezes a gente acaba não tendo tanto tempo, por quê? Porque a gente tem que fazer outras coisas do podcast, fazer outras coisas também que estão em paralelo aí à nossa rotina. Para mim, a maior dificuldade é essa, tem que fazer tudo. E o que você acha o mais legal de ser um produtor de conteúdo? O mais legal? Conhecer outras pessoas. Boa. Acho que na nossa área, pelo menos para mim, foi a gente, tipo, conhecer grandes figuras aí do meio acadêmico, principalmente, e quem sabe futuramente rolar até parcerias, rolar, sei lá, outros tipos de formas de engajamento de conteúdo científico. Acho que um grande, pelo menos para mim, foi a gente conhecer outras figuras. E é claro, né, a gente faz esse podcast pra gente também, porque a gente quer só uns temas e aproveita para entrevistar alguém desse tema. É, né? A Edma também faz isso, mentoria com as pessoas. Vai chegar ainda a vez de vocês, em breve, tá? Caio, tem 2 perguntas para vocês aí em breve. Caio, qual o lado difícil de ser produtor? Eu acho que é o que o Bruno falou, acho que o mais difícil é o malabarismo da vida pessoal, assim, em termos de o que te dá recurso financeiro, o trabalho, o que te dá recurso financeiro, e aí você administrar com algo que, por enquanto, só dá trabalho, né, assim, então, e é isso, fazer tudo, né, então, edição de vídeo, arrumar áudio, e aí preparar entrevista, estudar os artigos que a pessoa publicou, às vezes, sabe, tipo, para tentar fazer uma entrevista um pouco mais aprofundada, né, e não tão superficial. Então, acho que o difícil é monetizar, né, pensar um processo de monetização, disso virar alguma coisa que não só toma energia, mas dê algum retorno financeiro também, que é sempre interessante para a gente, né, porque a gente quer continuar, a gente vai ter que viabilizar isso. Mas tem um processo de crescimento também, enfim. Mas não é fácil. Também a pandemia pegou a gente meio que desprevenido, assim, né? A gente foi moldando conforme a pandemia. A ideia era fazer muito mais coisa presencial do que online. Então a gente acabou até pegando mais esse modelo de entrevista online, mas a ideia central não era essa. Então a gente vai tocando. Acho que o mais difícil é isso. Tem muita gente fazendo conteúdo, é se destacar, é conseguir trazer o público. Pra gente, talvez, a dificuldade seja ser muito generalista, mas isso é uma coisa que a gente quer trazer como podcast, né? Então foi uma escolha um pouco também complicada, porque quando você fecha um nicho, ajuda muito, o nosso nicho não é tão fechado, é fluir entre áreas distintas e conseguir navegar isso. Então, é um desafio, né? Acho que o desafio é esse, a vida, o malabarismo de algo que ainda não te dá recurso, não te dá nenhum recurso financeiro. Uhum. E você vê algum benefício muito forte além do network, como o Bruno mesmo disse? Não, eu acho que vai mais pela linha do Bruno mesmo. Eu acho que é conhecer assuntos mais a fundo, algo que a gente já fazia, que a gente gostava, a gente estudava por conta, por gosto, e é uma coisa que a gente faz e entrega algo para o público também, né? Então, acho que compartilhar, e a gente quer mais para frente também talvez pensar em alguma coisa de sintetizar ideias e perspectivas, né? Que muitas vezes como a gente navega essas áreas, às vezes não está tão claro, né? Assim como um economista, né, que sou eu, navega no mundo da fisioterapia, tem várias coisas que estão por detrás disso que não são tão explícitas, né? Então, como é que a gente organiza tudo isso na cabeça, né? Como é que a gente faz para se orientar nesse universo também científico, com tantas áreas distintas, você tem que se ancorar em alguma coisa, né? Então, eu acho que talvez mais pra frente trazer isso à tona também seja algo interessante de se fazer. Ah, legal. E Edma, queria saber a sua opinião, Edma. Qual é a parte mais legal de ser produtora de conteúdo? A parte mais legal é você perguntar o que quiser, porque a pessoa está ao vivo, ela não pode deixar de responder, então ela tem que responder. Você fica ali tirando várias dúvidas, o que você quiser saber. Eu já fiz plano alimentar, já... Eu tô te falando que ela faz mentoria, ó. Tive ideias de investimento, tive insights de exercício, tudo por aqui. Imposto de renda, ela fez imposto de renda, meu imposto de renda, como pagar menos imposto, descobri tudo por aqui. Legal.
Acho que a brincadeira vai ser sério, gente. Mas... Esse é o lado bom. É Esse é o lado verdade, bom. é um dos lados bons. Gente, vocês falaram aí, a todo momento a gente sempre tá linkando com ciência, né? Ciência. No podcast de vocês mesmos, vocês fazem muita questão de trazer isso muito forte. E vocês já falaram aqui que é um objetivo mesmo explícito. Mas eu queria saber o que vocês acham no sentido de por que é importante falar de ciência, até para aquelas pessoas que não diretamente trabalham com isso. Por que elas deveriam ouvir, por que elas deveriam se antenar sobre isso? Vocês veem algum benefício maior, digamos assim? Começa aí, Caio. Complexo? Olha, eu acho que, cara, tem um benefício de simplesmente navegar essa loucura de informação que a gente tem, sabe? De a gente conseguir, tipo, criar critérios, vamos dizer assim. Hoje, como a gente tem muita informação, se a gente não tem critérios, a gente acaba não sabendo como alocar tudo aquilo. E o que a gente deve ouvir e o que não deve ouvir. Então, o raciocínio científico acho que ajuda nisso. Ele traz modelos de a gente entender se algo é plausível ou não, se faz sentido ou não. E aí, conforme você vai estudando isso mais a fundo, vai se acostumando, tem coisas que você acaba não perdendo muito tempo com, porque você já vê que é furada, entendeu? Que você já vê que a plausibilidade daquilo é muito baixa e você já joga de canto. E você já busca algo que, tá, beleza, a plausibilidade não é boa, mas porém pode ter alguma coisa interessante aqui ainda. E você vê o que sobra. Então, uma forma de navegar. O quão viável isso é para a população como um todo é algo a ser respondido ainda. Porque a gente tem variações comportamentais, de personalidade de indivíduo para indivíduo, e eu não acho que todo mundo tem que ser capaz de fazer tudo. E não, eu acho que tem uma barreira biológica para que isso aconteça. Mas acho que quanto mais pessoas fizerem isso, talvez fique mais fácil de criar mecanismos de passar isso adiante. Então, eu vejo que o benefício é esse, a gente se orientar um pouco melhor, tomar decisões melhores, mais acertadas, ou mais próximos de algo que pode dar certo. Então, eu vejo esse benefício. Eu concordo com o Caio, eu acho que primeiro, eu acho que o Caio também não considera, talvez, a ciência como a melhor forma ou a única forma de explicar o mundo. Eu vejo a ciência como uma ferramenta em que a gente minimiza o nosso erro de falar alguma coisa sobre o que é o mundo. Não talvez sobre o que fazer no mundo, mas explicar fenômenos que acontecem na natureza, que acontecem lá fora. O método científico, acredito que tem um grande poder aí de conseguir minimizar os nossos erros. Porque aquilo que acontece, que é processado na nossa mente, para a gente transpor isso para fato que acontece na vida, né? A gente precisa de um ceticismo, a gente precisa de uma racionalidade, e a ciência é isso, né? Acho que os conhecimentos científicos, as pessoas que têm contato com o conhecimento científico, se aprofundam na filosofia da ciência, garantem esse ceticismo, né? Que não é também não acreditar em nada, mas duvidar das informações, e o raciocínio lógico, né? Então, ter essa lógica para interpretar o mundo, acho que é bem importante. Como eu disse, não é a única forma de você entender o mundo, mas acho que o conhecimento científico te dá essa base bem sustentável. E como o Caio disse também, é complicado porque o método científico não é uma coisa simples, então entender ciências não é tão simples, e a forma com que ela é feita também não é tão direcionada para o público que nunca viu ciência, que não sabe o que é ciência. Então é uma barreira mesmo, talvez uma necessidade pública da gente transpor esse conhecimento de uma forma mais simples, de uma forma mais na raiz, né, na infância das crianças, para começar a ter raciocínio cético, clínico, lógico. Então, acho que a gente, como divulgadores, né, de formação, de ciência, estamos caminhando nesse processo, mas acho que no futuro aí é uma necessidade pública, talvez a gente transformar de uma forma mais palpável, né, de como o processo biológico entende o mundo, que provavelmente é por narrativa, que provavelmente é por história, que é de forma mais lúdica, que é com interação, que é com o corpo. Então, a gente vai precisar de ferramentas aí para transpor isso para a sociedade. A ciência está muito mais permeada na vida das pessoas do que elas imaginam, né? Quando eu já quis ser cientista quando pequena. E para mim, quem sabe o que era ser cientista? Trabalhar com tubo de ensaio, com aquelas roupas, aquelas máscaras, aí, pum, explodia. Para mim, era ciência aquilo, né, na época. E eu acho que, infelizmente, isso está na cabeça de muitas pessoas ainda. O que ciência, e desse ano de pandemia, acho que a ciência ficou mais escancarada, né, pela necessidade da ciência ser mais rápida, para trazer logo a vacina pra gente, mas a ciência está muito permeada, muito mais na vida do que a gente imagina. E acho que as pessoas precisam abrir o olho para isso. É a diferença do pesquisador e do cientista, né? Uhum. Então, o pesquisador é, como você disse, essa figura ali que está no processo, né? Está no laboratório e tudo mais. Mas o cientista, ele pode ser qualquer um, né? Por quê? Porque é o raciocínio científico, né? Esse conhecimento lógico, esse ceticismo da vida. Então, o cientista, ele não precisa estar no laboratório, não precisa estar de jaleco.
Ele só precisa ter contato com esse conhecimento, com essa base, né, da filosofia da ciência, que acho que abre barreiras aí. Uhum. E a própria vida como um todo, né? Acho que está permeada por... A gente usa energia elétrica o dia inteiro, a gente... Microfone, o computador, tudo isso Então, até falando com o Bruno, né? Que esse universo científico, assim, ele está muito também ligado a uma questão financeira, como dá muito certo e ganha em escala e até se transforma em produtos que todo mundo usa, no celular e tudo mais, a gente acaba não tendo muito comunicação com essa área da ciência, de criar coisas que a gente usa no cotidiano. Então, a gente tem como dado essas coisas, como se não tem um estudo, assim, eletrônicos em geral, é uma coisa inacreditável se você for estudar a base, né, a ciência de base que fundamenta o desenvolvimento dessas ferramentas que a gente usa. Então, a gente tem como algo dado, e as pessoas às vezes pensam até em modelos de sociedade sem nem pensar no processo dessas coisas que a gente usa diariamente, assim, ignora por completo esse processo. E a gente vê essas especializações também, né? Então, você vê muito cientista social achando que isso é, tipo, não precisa discutir muito isso, sabe? Não é tão importante, não é uma coisa tão complicada, tão complexa, né? Essa parte da especialização é algo muito, muito ruim, assim, da gente não enxergar, elencar como as coisas funcionam a partir de uma hierarquia, a partir de uma perspectiva científica mais ampla. Então, sempre me assusta como áreas não dialogam entre si, como, por não entender processos, acho que outras coisas que são desenvolvidas são super simples, rápidas, e que é besteira rapidinho, a gente retoma outro modelo e tudo mais. Legal. Acho que ficou muito claro para quem está nos ouvindo aqui. Vocês tocaram muito na palavra generalista. Mas eu queria fazer um desafio aí para vocês. No máximo 3 linhas. Linhas de diário. Linhas de diário, né? Linhas de cartolina não, tá? Queria saber o que é um generalista e principalmente qual a sua relevância para hoje, principalmente nessa cultura que a gente vive. Vai, Caio. Vai, Caio. Bruno é ótimo. Quando ele tá pensando, ele vai, Caio. É que eu fico pensando aqui. O generalista, para mim, é alguém que transfere conhecimento. Então, é uma pessoa que entende os fundamentos de algo e consegue ver a aplicação disso em outras áreas. E consegue traçar paralelos entre elas. Então, é isso, assim. Então, eu consigo, com a perspectiva generalista de transferência de conhecimento, eu consigo... Se eu não existe... Por exemplo, eu sempre tirei 0 em biologia, tá? No colégio. Me formei, sempre fui péssimo em biologia, sempre fui péssimo em química, sempre fui física, como tem cálculo, matemática, teve uma época que eu acabei pegando a mão, assim, a aprender melhor matemática. Então, o generalismo foi o que me possibilitou entender finalmente essas áreas, que eu nunca entendi. Porque é muito mais uma transferência de perspectivas, de saberes, que possibilita a gente entrevistar alguém da área de física nuclear, por exemplo, e não é um bicho de 7 cabeças. O que falta, às vezes, são essas ferramentas de conhecimento, de saber mais ampla, né? Então, essa área de transferência. Então, para mim, é transferência. O generalismo, para mim, é isso, é capacidade de transferência, de tirar insights de raciocínios e usar eles em outras áreas e ver se encaixa ou não encaixa. Legal, e a relevância de hoje você se tornar um generalista, que vai totalmente contra a cultura que a gente tem, você vê isso justamente? Você conseguir pegar talvez o melhor de tudo e transpor o melhor de tudo? É difícil responder isso, porque é um negócio que dá... Talvez o benefício seria você ser menos ingênuo num mundo que você é bombardeado todo dia por alguma coisa, alguma cilada, entendeu? Quer te vender uma mansão... É alguma coisa, em cima de uma árvore de raiz podre, é isso, assim, construa essa mansão aqui linda, nessa árvore aqui de raiz podre, sabe, então, e aí acontece, eu acho que uma vez você entrou nisso, é difícil você largar sua mansão, entendeu? Você prefere ver ela cair com a árvore do que partir para outra, então acho que talvez o benefício seja muito mais para a geração mais nova, porque até estudos mostram isso, né, que essa parte de, uma vez que você caiu numa conspiração, numa ideia conspiratória, é muito mais difícil você sair. Então é como se fosse assim, você tem que preparar o sistema imunológico para lidar com essas historinhas muito loucas que caem muito bem na nossa cabeça. Então acho que o benefício maior seria para uma geração mais nova. Eu acho que por a própria plasticidade, né, conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficar mais difícil a gente mudar, né, a personalidade se solidifica mais, então
eu acho que o benefício, quem pode tirar disso, é uma geração mais nova, mas é um desafio, porque você precisa ter uma geração mais velha ensinando também esses processos. Então, cara, sério, eles estão muito comportados, muito. Porque eles estão falando tudo, só que assim, tipo assim, tô falando, mas não tô, sabe? Não tô dando exemplos. Eles estão guardando pra quando eles forem no flow, eles estão guardando. Não tô guardando, não. No flow, cara, sério, eu vou pausar isso, eu vou recomeçar esse toque da saúde. Vamos falar tudo. Mas que assim, são coisas que a gente vai formulando conforme a pergunta, porque às vezes a gente fica tanto na correria também, que não dá tempo da gente organizar as próprias ideias. E às vezes vocês fazendo a pergunta, quando a gente começa a organizar isso, né, de forma efetiva. Claro que a gente vai puxando os saberes que a gente tem daqui e ali, para tentar criar uma resposta, mas o Bruno tá até anotando para colocar no site novo. Exato. É o momento a gente que manda essa parte. A gente manda essa parte. Então, não é fácil, assim, a gente tá formulando, conforme vocês perguntam, a gente tá formulando, não são coisas que a gente tem pronta, felizmente, mas é assim que a gente vai criando, né, respondendo perguntas. E você, Bruno? Bom, para mim, eu acho que o generalismo é uma constante abertura para o aprendizado, uma constante abertura para o novo, uma constante abertura para quebra de paradigmas próprios. Então, acho que é isso, né? Você está sempre meio que crescendo a ilha, sabe? Contato com o conhecimento, né? A água. Então, o generalismo faz você ter esse contato sempre com o novo. Acho que, resumindo, na minha perspectiva, ser generalista é assim. E o benefício, eu vejo que o benefício é a autonomia, né? A autossuficiência. Então, acho que um generalista, ele é um anarquista, né? Do ponto de vista não contra o movimento, né, mas você entende o movimento, você entende o real sentido das coisas, você começa a ter mais noção de como funciona a sociedade, e a partir do momento que você tem esses conhecimentos, você começa talvez até depender menos dela. Então, eu acho que o conhecimento generalista te dá essa autonomia, acho que é uma busca constante por autonomia, ter essa noção generalista aí, de abertura para o novo. Pô, adorei mesmo a definição de vocês, foi muito legal. Me fez pensar várias coisas. Tipo, cada vez é mais difícil conversar com algumas pessoas, sabe? Você vai ficando, eu acho que mais restrito. Quanto mais generalista você óbvio que conversar, trocar ideia, mas eu tô dizendo assim, trocar uma ideia profunda. Cada vez vão ser menos pessoas que você vai encontrar. Não, sim, mas eu acho que é muito reflexo isso que você tá falando, é importante, Ed, mas reflexo de tudo que acontece hoje, e muito forte disso, das pessoas quererem, acharem, ilusoriamente, de que tem que ser especialista em alguma coisa, né? Porque quando você é especialista, e tô falando num contexto geral de tudo, você fica muito preso em algum argumento, como se estivesse certo e errado. E tudo ali que sai daquela sua linha, daquele seu viés, é o errado. Então, acho que isso perde muito mesmo na conversa, né, nos argumentos, porque talvez você não tolere o argumento de outras pessoas. Porque para as pessoas que têm uma linha, digamos assim, um pouco mais, pega um pouquinho de cada parte, né, mais generalista, a gente sabe que não tem certo e não tem errado. A gente sabe que tem pontos de vista diferentes, que onde tudo pode ser o certo e tudo pode ser o errado. Eu sinto muito isso. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Mas isso pra mim hoje em dia, eu fico muito com o pé atrás quando eu tô tendo uma conversa e a pessoa vem muito firme num argumento, sabe? Isso meio que quebra um pouquinho o tesão de estar conversando. Sim. Eu acho que tem vários aspectos, né, Rafa? Porque, por exemplo, você consegue ter até uma empatia, se você parar pra pensar do porquê que essa pessoa tá tão bloqueada assim, e por que ela não tá mudando de opinião. Não que é o objetivo dela mudar de opinião, mas por que ela continua com essa forma de conhecimento de mundo, de entendimento de mundo. Então, por exemplo, até o próprio método científico nosso, ele dificulta isso. Porque o cara, ele entra numa iniciação científica e ele vai terminar o doutorado, são 10 anos na mesma linha de pesquisa. E às vezes a linha de pesquisa dele é quebrada por uma outra linha de pesquisa, né? Então, tudo que ele estudou pode cair por terra o que eu tentei afirmar no meu método e mais, não é verdade, né? Então tem um outro método, uma outra linha científica aí que corroborou muito mais do conceito científico. Então é muito difícil mesmo, né? A própria forma com que a especialização é feita. Então a gente dedica a nossa vida a algum tipo de conhecimento, alguma técnica, algum método, e de repente, se olhar para a ciência, por exemplo, alguns conceitos são quebrados, né? Não existe tanta eficácia. E você entende a revolta, né? Você entende por que é difícil mudar, né? Não é fácil mesmo. E não tem jeito, né? A nossa sociedade cresce dessa forma e tem o seu lado positivo do especialista, né? Se você tá com câncer, você vai querer ter o melhor cara que saiba fazer uma cirurgia ali para tirar determinado tumor. Você não vai querer um generalista ali que é o
o cara que sabe um pouco de tudo, talvez você queira o especialista. Então, é um contraponto, né? Então, acho que a gente precisa dos dois na sociedade, né? O cara que é extremamente especialista e o cara que consegue ter essa visão de mundo mais aberto. Legal. Cai alguma coisa? Não, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Acho que especialista tem sua importância, mas é sempre bom ter uma base. Acho que a base parte do generalismo para depois, e até para você poder revisar se a sua especialidade realmente ainda faz sentido, né? Então, porque é isso, a especialização é isso, é você construir a mansão na árvore de raiz podre, sabe? E uma vez que você tá lá bem alocado, tá com a tua família toda lá dentro, entendeu? Você tem um monte de amigo que se recebe na tua mansão, e não é fácil você voltar para os pressupostos e ver que a raiz está podre e que é melhor ir desmontando aos poucos. Então, acho que a especialidade é extremamente importante, eu acho que especialistas, só que eu acho que sempre a base, parte de uma base generalista, até para poder revisar se aquela especialidade ainda vale a pena ou não. Então, acho que a dificuldade de a gente dialogar com pessoas especialistas sem uma base de pressupostos muito boa, é isso, a pessoa vai entrar em negação. A partir do momento que você fala que o pressuposto está errado, que a árvore toda está podre, esse diálogo geralmente não acontece. Perguntas finais iguais para todos os nossos convidados, e a gente está chegando nessa hora, Rafa. Ai, tu tá me dando trabalho, fica fazendo esses negócios, tem que botar na edição. Tem que botar na edição, tem que botar tambores. Vou perguntar pelo nome que fica mais fácil, beleza? Caio, o que é saúde para você? Para mim, saúde é você ter vontade de realizar coisas e conseguir, né? E ter a capacidade para tal, ter os recursos para tal, através do corpo, através do seu próprio aparato. Assim, então acho que eu vejo dessa forma. Boa, legal. Cirúrgico. Bruno? Saúde, eu acho que é uma busca constante pela autossuficiência, um pouquinho parecido com o Caio, mas é você ser autossuficiente de corpo, de movimento, de comportamento, de saúde mental. Você, acho que se você precisa de cada vez menos recursos para aprimorar alguma coisa que te incomoda, que está trazendo malefício, você acho que você é mais saudável. E essa autossuficiência ajuda as pessoas que não têm essa autossuficiência. Então, se você é mais autossuficiente, mais autônomo nisso, você vai conseguir ajudar pessoas que não estão nesse processo, né, que são mais dependentes de você, por exemplo. Então, acho que é uma busca constante aí pela autossuficiência. Legal. A segunda é, primeiro pro Caio, né? 3 arrobas da raiz podre. Tudo. É nessa, não, Edma? A gente não mudou, Edma, hoje? 3 arrobas de quem é a raiz podre. Vai, tô letrando, por favor. Ai, tô brincando, Caio. Depois a gente, quando desligar, a gente conversa sobre isso. Beleza. Se você pudesse escolher alguém para tomar um café, quem seria essa pessoa e por quê? Vivo, tem que estar vivo? Não, como é que é isso? Depende da sua espiritualidade, isso. Eu acho que... café com quem você quiser. Que já foi, né? Tá aí, algumas pessoas falando que tá em outro plano. Seria acho que Ivan Illich seria um cara que eu gostaria de conversar. Porque é uma história de vida meio doida, né? Era um padre, mas ativista político, mas que escreveu muitas coisas interessantes e que hoje eu acho que tem pouca aplicabilidade, apesar de alguma coisa ou outra sempre voltar à tona. Ele escreveu bastante sobre educação, mas também sobre indústria médica e tudo mais. Então, acho que muita coisa não se aplica, mas, porém, é uma mente que eu gostaria de conversar hoje, de colocar em xeque algumas coisas e trazer questionamentos mais aprofundados. É uma figura que é um pouco... que eu gosto bastante por ser, assim, incomum, vamos dizer assim, a história dele e os assuntos que ele aborda são muito amplos também, né? Desde água até educação, até indústria médica e tudo mais. Então, seria essa... Eu gostaria de conversar, mas mais para dar uma apertada na mente dele e tirar algumas coisas, né? Tirar algumas dúvidas. Tirar ele da zona de conforto. Bora, padre. Mas seria uma pessoa interessante, uma pessoa que eu gostaria de conversar, se tivesse oportunidade. Bruno? Eu não sei se essa pessoa está viva ou se ela está morta, mas eu teria muita vontade de conversar com um velho índio que eu conheci na minha infância, que era o caseiro da chácara dos meus pais. Era um senhor ali com muita sabedoria e é um cara que provavelmente foi uma base para a formação da minha personalidade, para vários conceitos que eu levo para minha vida hoje. Porque eu não tive contato com o avô, eu não tive avós, né? Quando eu nasci, meus 2 avós, um avô já tinha falecido, o outro faleceu quando eu tinha 3 ou 4 anos. Então eu não tive contato com essa figura, né? Da pessoa idosa, masculina e tal. E esse cara aí foi, tipo,
cara foi fera. Ele me trouxe para os dois mundos, de entender a beleza da vida e, ao mesmo tempo, entender a selvageria da vida, né? O que é selvagem, o que você precisa ser feito numa natureza. Então, acho que o contato com a natureza também foi muito por conta dele. Ixi, várias histórias com esse cara. E eu não sei onde ele tá, né? Porque, se vocês verem, é um velho índio com uma cicatriz de cara a cara, assim, de uma facada que ele tomou. Então, eu sou o João. Mas eu nunca mais tive contato com ele. Pode ir pra sala, Bruno, ele tá lá, essa surpresa da saúde pra você. Abre a porta aí, pode abrir. Pode abrir a porta, ele estará ali. Bom, eu procurei na internet, não achei o cara. Esse é o nosso momento conselheiros. Agora, Caio, um erro que você cometeu e deixa de conselho pra gente não cometer. Afinal, você já errou, pra que eu vou fazer isso? Eu acho que, na minha história, não tem como falar disso. É uma questão de ideologia política, né? De, tipo, apesar de que eu tirei muito proveito, porque eu tinha sempre essa mentalidade de experimentar fazer as coisas na prática, né? Então, como eu trouxe da ideologia para a prática, eu acho que tirei muito proveito. Eu tenho muita experiência, muitas experiências doidas por causa disso também, que moldou quem eu sou. Mas eu diria, para ser bem cético quanto a ideologias políticas em geral, seja ela qual for, elas sempre vão ter coisas que acertam e coisas que erram, não vai ter nenhuma perfeita, e para abrir o olho para elas, eu acho que isso seria busque coisas que vão contra ela e veja se tem fundamento. Ou seja, vai ver se a tua árvore tá com a raiz boazinha, ou tá zoada, né, sem medo. Bruno? Eu acho que é você tentar buscar resolver problemas mais do micro do que do macro. Então, principalmente para quem é novo, quem é mais adolescente, quer tentar resolver o mundo, né? Solucionar o mundo todo, trazer todas as soluções para o mundo, mas ao redor dele está totalmente caótico, né? Então, até pegando dos tópicos aí do livro do Jordan Peterson, ele traz Clean Your Room, né? Arrume seu quarto. Então, acho que é muito isso. Eu trouxe isso muito para mim, porque por mais na minha adolescência eu nunca fui um cara tão rebelde, mas eu sempre achava que tá tudo errado lá fora, eu queria solucionar o mundo, e sempre com soluções simplistas e tal. E não me direcionou uma vida para um sentido ruim, mas eu acho que se eu tivesse tido essa noção antes, tomaria atitudes diferentes que eu já tomei. Então acho que arrume ao seu redor, né? Sua família, sua saúde primeiro, sua saúde mental. Daí depois a gente tenta extrapolar isso para o macro, para a sociedade, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sociedade. Nossa, conselhos ótimos, hein, Ed? Foi mesmo. Nossa, sério, a gente zoa, mas é sério. É sério, a gente zoa, mas é sério. O Bruno me lembrou uma solução simplista que eu vi um dia desses. Gente, tá faltando dinheiro no mundo? Manda a Casa da Moeda fazer mais. Claro, só isso. É simples assim. Fácil. Molinho. Se cada um imprimir uma folha e botar o carimbo lá na Casa da Moeda, aí, ó. Resolveu. Pronto. Eu pensava isso quando eu tinha 5 anos. Acredite, a pessoa que eu ouvi falando não tinha 5, Bruno. Tá polêmica. Vamos lá. Caio, se você fosse um exercício, uma aula, sei lá, um exercício que te definisse, qual seria e por quê? Exercício físico, atividade física. Eu acho que seria o parkour. Pô, eu ia né? falar o quê? Tipo, palavra cruzada? Um exercício, uma equação numérica de verdade. terceira grandeza. Ele ia falar, eu sou o Teorema de Pitágoras. É isso. Não. Acho que seria o parkour, né? Acho que o parkour é o generalismo e é uma coisa que eu pratiquei por um tempo, gostaria de voltar, mas em breve, né, entrar isso na minha rotina. Mas acho que o parkour, por essa coisa de adaptação ao meio, de você transferir, né? Você treina sempre alguma coisa com a ideia de uma transferência também para uma outra situação, né? Então, sempre a ideia de você transferir para a realidade, transferir para a sobrevivência, ser forte para ser útil. Eu acho que toda essa linha do parkour, eu acho, filosoficamente, na parte prática, acho que bate bastante comigo, assim, com o que eu penso. O meu, vocês já sabem, né? Qual é? Pilates? Se não responder corrida, você vai ter um problema muito grande em casa. Então, fica a dica aqui, hein? Essa foi a pergunta mais fácil que vocês fizeram hoje. Sem dúvidas é corrida, né? Por quê? Porque te leva para onde você quiser, né? Tipo, é o seu corpo explorando o ambiente. Então isso, sem dúvidas, para mim é o mais fascinante aí desse movimento. E o que eu consegui fazer mais e de ter esse contato com a natureza foi explorando através da corrida. Legal. Bacana. Galera, quem quer achar vocês na rede? Onde é que eu procuro? Universo Generalista, Instagram, Spotify, YouTube e outras plataformas de podcast. Em breve a gente vai estar com um site
né, nesses dias agora, para saber mais sobre a gente também, nossas perspectivas também, a gente começou a consolidar ali, né, quais são os valores que norteiam a gente. Que mais, Brunão? É isso, Universo Generalista, nas principais plataformas de áudio, YouTube, e o pessoal nosso, né, quem quiser conhecer mais a gente de perto, se bem que a gente nem posta tanta coisa. Manda um SMS para 011. Mas é uma forma, né? Caixa postal 27. Vocês viram a fogueirinha, assim, não estamos igual o Vitão ainda, mas o Vitor Carraro, pra quem não conhece. Mas a gente, nosso Instagram pessoal aí, o meu é @Bruno_Marcelo, e o Caio Caio H. Spirandelli. Mas achando a gente no Universo Generalista ali, já vai encontrar a gente no pessoal também, mas também não sou, é uma luta com redes sociais, eu com redes sociais é uma relação complicada. Bom, galera que Muito nos obrigada. ouviu até agora, obrigada e até semana que vem. Beijo. Curte, Valeu, compartilha. galera. Um beijo. Valeu. Valeu, um abraço.